E antes de empreender, você teve uma carreira em empresas tradicionais. Então, eu queria saber o que te fez ter essa faísca, assim, para empreender. Eu acho que até li em algum lugar que o dia que você pediu demissão foi o dia que você ganhou o maior bônus da sua vida. Então, imagino que a decisão não tenha sido fácil. Não foi, não foi. Então, eu comecei a minha carreira toda em empresas tradicionais, né? Eu sou engenheira, comecei minha carreira nas grandes consultorias internacionais, então aprendi bastante, fiz MBA no exterior, voltei, aí entrei no banco, fiquei vários anos no banco, tocando diversos negócios. Mas em algum momento, apesar de eu ter aprendido muito nessa trajetória, eu comecei a sentir falta muito de propósito, né? De entender como que aquilo tudo que eu estava desenvolvendo, que eu estava fazendo e que eu estava aprendendo, ia impactar um cliente lá do outro lado, ou a sociedade, ou o mercado, ou o país, né? E eu, enfim, apesar de estar bem avaliada, bem remunerada, de ter uma trajetória bem positiva, eu decidi que aquilo não era mais para mim. E eu ainda bem estava numa condição pessoal, né, na minha vida, que eu podia tomar esse tempo, então eu realmente pedi demissão sem saber o que eu ia fazer, então eu não tinha conhecido o Davi, ainda não tinha Nubank na minha vida, mas porque eu queria pensar com muita calma qual era o melhor uso do meu tempo a partir daquele momento da minha carreira. Qual era a maneira que eu poderia ter mais impacto, né, nos próximos 5, 10 anos da minha vida profissional. E ainda bem que eu fiz isso, porque eu tenho certeza que se eu não tivesse realmente tido essa iniciativa de realmente parar e pensar, o destino não teria aí me colocado na trajetória de conhecer o Davi e talvez nenhum de nós estivesse aqui hoje, né? Agora, quando você pediu demissão sem ter nada em vista, devem ter falado que você era maluca, né? Ah, todo mundo falou que eu era louca. Inclusive, o meu chefe, o diretor do banco na época, né, eu lembro que eu fui conversar com ele e agradecer muito, que de fato eu tinha aprendido bastante, tinha tido muita oportunidade e tal, então, mas que estava na hora de eu procurar um outro desafio, pensar o que eu queria fazer. Eu sei que levou uns 15 minutos para o cara entender que eu estava pedindo demissão, ele não acreditava. Ele falou, Cris, mas não está entendendo, mas você vai pedir demissão? Eu falei, eu estou pedindo demissão, faz 10 minutos que eu estou aqui pedindo demissão para você. Não quer uma licença para pensar, alguma coisa assim? Não, quero ir embora. Hoje, tchau, né? Então, de fato, mas foi definitivamente a coisa certa. Claro que não é para todo mundo, assim, eu tive a sorte e o privilégio de poder estar numa situação pessoal financeira que eu podia fazer isso, muita gente não pode. Quanto tempo você ficou parada? Eu falei para mim que eu ia me dar 3 a 4 meses para pensar o que eu queria fazer e aí começar a procurar, mas em 2 meses eu já estava com algumas propostas na mesa, inclusive a do Davi para fundar a empresa com ele e enfim, foi muito rápida essa decisão foi rápida. Agora, teve uma complexidade extra na época que você estava fundando o Nubank, que você teve um bebê, na mesma época. Então, como é que fez para administrar isso tudo? Quer dizer, está nascendo uma criança, está nascendo uma empresa, está nascendo tudo ao mesmo tempo. Como é que faz? Pois é, essa é uma das grandes histórias do Nubank, né? Eu falo que o Nubank é gêmeo da minha filha, né, da Alice, porque eles nasceram no mesmo mês, né? No mesmo mês que o Nubank foi lançado para o mercado, que foi o mês que a gente levantou nossa primeira grande rodada de capital, foi quando a Alice nasceu. Eu assinei os papéis societários da rodada de investimento no hospital. O meu sócio me levou lá no hospital para assinar. E a empresa ainda era muito pequena, ainda dependia muito de mim. Então, a gente está falando do 0800, eu estava respondendo e-mail, chat de cliente na sala de pré-parto e no dia seguinte que a minha filha nasceu, né? E ela nasceu numa quarta, na segunda eu estava trabalhando já de casa e na outra segunda eu estava no escritório. Então, a gravidez toda mesmo foi bem desafiador. Eu lembro de estar gravidíssima, de 8, 9 meses e na época trabalhando sentada num banquinho de plástico no balcão da cozinha porque a gente tinha que priorizar os desenvolvedores que estavam trabalhando no produto, né? Então, é aquela hora que o empreendedor faz realmente o sacrifício pessoal e dá prioriza realmente o negócio, prioriza os funcionários, prioriza a empresa, a gente vem em último lugar, né? Então, não foi fácil, foi bem